Olá, meus amigos são paulinos, como estão vocês? Tudo bem? Galera, eu vou fazer o vídeo do jogo de ontem, só hoje, porque infelizmente ontem logo de manhã, 6 horas da manhã, minha cachorrinha faleceu. Foi muito difícil. A gente acordou com ela já estava bem debilitada, mas a gente acordou com ela 4:30 da manhã, já basicamente praticamente ela já tava. Praticamente ela já tava. Ela já tinha ido, só que o coração e o pulmão ainda estavam ali se matando pra tentar fazer alguma coisa, mas o resto do corpo já tinha ido, né? Ela já tava sem reação nenhuma. E aí foi 1h30 de ver ela sofrendo. Não tinha mais o que fazer. Não tinha. A gente levar ela em veterinário já não dava, porque a gente já estava em comunicação com um veterinário e já tinha. O rim dela já tinha ido, então era questão de tempo. E o. E aí, pra gente ir num veterinário correndo, tirar ela daqui, pra ela chegar lá, ela tomar uma injeção, de qualquer jeito ela ir, gente. A gente ficou aqui então. É isso. E aí eu não tava com cabeça, tá? Visivelmente ainda não tô. Mas é isso. Quem gosta de animal é isso. Você sofre. Tem hora que você é feliz e tem horas que você sofre. E esse último mês tem sido muito difícil. Mas ontem foi muito difícil. Foi um dia muito pesado. Então eu não tinha a menor cabeça para fazer o vídeo ontem e eu nem sei se eu ainda tenho, mas eu preciso fazer os vídeos pro canal. E aí eu vi o jogo e, gente, eu vou te falar que por mais que nós tenhamos perdido, o São Paulo nitidamente foi superior que o Cruzeiro. O Cruzeiro teve uma coisa que o São Paulo não teve o jogo inteiro, que é sorte, porque aquele chute o Rafael ia pegar, só que pegou na cabeça do Alan Franco, que inclusive é um cara muito azarado para essas coisas, né? Toda vez que alguém chuta uma bola e que é gol desviado, sempre é com ele, é incrível isso, mas é isso, é azar, né? Então não dá pra gente falar, nossa, o São Paulo foi incompetente. O bom de fazer vídeo no dia seguinte é que nós que consumimos São Paulo, a gente vê vídeos, né, dos nossos companheiros que fazem vídeos por aí, a gente vê a mídia, né? E é muito engraçado que até a mídia flamenguista, até a mídia corintiana, ontem não fez uma crítica sequer. Todo mundo falou bem. Só que teve gente, São Paulino, que inclusive eu assisto e gosto da 90% das opiniões, mas 90% não, 85% das opiniões é, é basicamente igual, né? Porque tem gente que vê o São Paulo do jeito que ele é e não fica iludido. Só que ontem não era um dia para criticar. Ontem nitidamente não era um dia para criticar. E teve gente que criticou, tá? Teve gente que conseguiu criticar. Teve gente que conseguiu ontem transformar tudo. Ah, você acha que isso é sorte? Não. É diretoria. Não adianta a gente ficar entrando nessa. Porque se a gente for entrar nesse argumento bosta, e eu digo argumento bosta porque é um argumento bosta, porque se nós formos entrar nesta de porque perdeu, não é sorte, diretoria, então tá, então quando ganha é diretoria.
E aí? Vai falar o quê, então? Então, não dá pra gente fazer isso. Não dá. Fazer isso é leviano, fazer isso é mostrar que você não consegue fazer uma análise crítica correta, você faz uma análise crítica de cabeça quente, você faz uma análise crítica de torcedor mequetrefe, que só sabe falar mal. Eu acho que tem horas e horas. Eu acho que tem hora pra tudo, né? Como mamãe sempre dizia, tem hora pra tudo. E ontem era dia de falar bem do São Paulo. Por quê? Porque o São Paulo pegou, primeiramente, um time que está lá em cima na tabela. Segundo, nós pegamos um time que todo mundo esse ano tá falando bem. Por mais que às vezes não jogue bem, consegue às vezes uns resultados. Tem vacilos? Claro que tem, né? Mas tá lá em cima, né? Então, é um time que é difícil. E a gente não jogou em casa, a gente jogou no Mineirão. Por mais que os caras sejam nossos clientes fiéis, que é um time que sempre foi, na verdade, sempre foi um alvo do São Paulo, que é um time que a maioria das vezes perde pro São Paulo. Os números estão aí, tá? Os números estão aí. Se você acha que eu tô errado, se você cruzeirense acha que eu tô errado, pega os números de jogos na história, vitórias, derrotas e empates. Pode pegar. Então, é um time que sempre dá ruim pros caras, e quando dá bom pros caras é isso. Mas nós temos que analisar não só resultado, nós temos que analisar como que perdeu, né? E o que a gente sempre falava do Zubeldia, que o Zubeldia, ele ganhava às vezes, só que ele ganhava jogando um futebolzinho merda, fazendo escolhas esdrúxulas, né? O Zubeldia, ele só teve boas escolhas quando ele chegou no São Paulo. Naquela sequência invicta que ele teve. Por quê? Porque ele chegou, ele tava com praticamente o time todo, jogava num jogo avançado que, como eu sempre repito aqui, desde que o time foi reformulando nessa gestão, eles foram sempre o quê? Contratando jogadores bons ofensivos, fazendo o São Paulo um time ofensivo. Não é um time defensivo para gaúcho botar a mão. Por exemplo, um Felipão, um Tite, um Carille. Pegar esses caras que jogam retrancados não vão dar certo no São Paulo. Então, quando o Zubeldia resolveu que ele perdeu os jogadores e que ele precisava ser retranqueiro, sei lá o que porra que ele pensou, ele mudou o jeito de jogar e o São Paulo virou um lixo. Na mão dele. Quando o Crespo chegou, o Crespo ele tem essa filosofia. Desde a outra vez, ele tem essa filosofia. Ele gosta de atacar. E ele forma o time com 3 zagueiros para ter essa liberdade lá na frente. Para dar essa liberdade lá na frente. Então não é surpresa o que está acontecendo. O que é surpresa é o quê? É o São Paulo perder, mas é uma derrota que todo mundo que assiste o futebol viu e falou ontem. Pô, o São Paulo tá jogando futebol. Como é bom ver o São Paulo jogar. Como é legal ver o São Paulo jogar. Tem tabela, tem jogada, tem infiltração. Rodriguinho, meu Deus do céu. O Zubeldia tinha esse cara. Vocês têm noção disso? Ah, porque nós não temos meia. Rodriguinho tava lá o tempo inteiro. E ele está jogando melhor que o Oscar. O Oscar hoje é inútil. O Oscar hoje, de verdade, eu vou ser muito claro nisso. O Oscar hoje é reserva do Rodriguinho. Não é o Rodriguinho que é reserva do Oscar. Se o Oscar voltar, o Oscar vai ter que voltar jogando muita bola. Porque o Rodriguinho tá jogando muita bola. E não é um jogo. São todos os jogos ele tá fazendo jogada, ele tá correndo. Falavam que o Rodriguinho não corria. O Rodriguinho leva 1, 2, 3. Ontem eu vi uma jogada que ele novamente levou 2, 3. Eu não lembro se chegou ao terceiro, mas ele foi indo.
né? Então, e o Oscar não faz isso. O Oscar, ele tem um toque rápido, ele tem uma visão rápida, mas ele não tem esse negócio de levar um, dois, três. Então, hoje, claramente, se o Rodriguinho continuar jogando essa bola que ele tá jogando, o Oscar é reserva dele. E aí ter um reserva com o maior salário é doer a alma. Mas nos dá um pouco de tranquilidade de que hoje nós temos um meia. Né? Que o Zubeldia colocava o Luciano achando que o Luciano era meia. Só que na verdade o tempo todo o Rodriguinho, que era banco dele, era meia. Então, aí todo mundo falou, pô, todo mundo ficou com medo, inclusive eu. Pô, o Marcos Antônio saiu, a gente vai perder o motor do time. Não perdemos. Não perdemos. Por quê? Porque o Bobadilha tá jogando bola. O Pablo Maia, ele tá jogando bola. Ele tá voltando a jogar melhor. Ele tá criando confiança novamente. Né? Mesmo depois da butinada que ele levou ontem. Porque ontem, na verdade, o São Paulo, gente, o São Paulo foi muito prejudicado. Não foi pouco prejudicado. Foi muito. O Patrick é o único jogador desse time que não era pra estar no time, tá? É o único jogador, ele já era pra ter criado uma maturidade, ele não cria essa maturidade, todo mundo vê isso, então é um jogador que a diretoria tem que pensar em vender, porque não vai dar certo no São Paulo. É igual o Nestor. O Nestor era um cara que todo mundo lambia o saco, mas pra quem vê não era esse cara. Não era. Nestor não era esse cara que todo mundo pinta. Então, o Patrick, ele é um cara que ele não é pra estar no São Paulo. Ele pode dar certo em outros times. Não tem problema. Só que no São Paulo não dá. É igual o Jandrei. O Jandrei ontem fechou o gol pro Juventude. E aí já teve gente falando, vocês criticavam o Jandrei, olha o Jandrei. Gente, tem gente que não consegue jogar em time grande. Sente a camisa. Sente. E o Patrick não era pra sentir porque ele é da base do São Paulo. Então não era pra ele sentir. Só que ele sente. Então, nitidamente, quando tá o Patrick, a gente tem um a menos. Porque ontem, ele teve duas chances ali muito claras que ele poderia ter feito gol. Pelo menos uma situação mais difícil. Uma bateu num jogador lá, que eu até pensei que ele tinha, no primeiro lance, pensei que ele tinha chutado de novo pra fora, mas bateu no jogador. E o outro, mas eu acho que aquela bola ia no goleiro também. E aí teve aquela bola que ele chutou na lua, que, pelo amor de Deus, foi uma jogada extremamente bem feita, trabalhada, vários toques até chegar nele. Foi uma puta de uma jogada. Se aquele tivesse sido um gol, seria gol. Tanto é que acho que o Crespo falou dessa jogada. Seria um negócio pra fechar o gol. Acabou o jogo. Que gol é esse? Que gol lindo. Que gol trabalhado. Tabela, sabe? Então o São Paulo hoje é um time que joga futebol. E quando a gente perde de 1-0, sabendo que o gol foi um gol que teve desvio, que tirou o Rafael do lance, não dá pra gente falar que o Rafael frangou ou não esperou. Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Né? Então não teve culpa, foi azar, foi um gol de azar. Era pra esse jogo ser no mínimo do mínimo 0-0. Ou o São Paulo ganhasse, porque seria o justo, pelo volume de bom futebol que o São Paulo jogou. E é isso, entendeu? E é isso, não tem o que fazer. O que nós, como torcedores, temos que sair orgulhosos de saber que hoje nós temos um time que joga a bola, que não quer perder, então tenta de todas as maneiras, tomou um gol, tentou ir pro ataque. O Crespo tirou os dois atacantes e botou dois atacantes, ele não tirou o Luciano e botou um volante, ele não teve medo. Ele falou, não, quero tentar fazer o gol. Na hora eu até falei, porra, tirar o Luciano Ferreirinha, botar o Tapia e o Dineno, a gente vai tomar uma pressão absurda. E não foi isso que aconteceu, né? Então, eu acredito que o time, esses caras, o Tapia, o Dineno, né? Tem mais um que eu esqueci o nome, eles estão chegando agora.
E assim como a gente criticava o Marcos Antônio, falando que, pelo amor de Deus, não tem como comprar esse cara, a gente pode quebrar a cara também do Tapia, por causa do Tapia e do Dineno. Pode acontecer. Pode acontecer deles começarem a pegar uma confiança e a partir de 1, 2, 3 gols, a coisa muda, né? Mais chances de jogar, até porque agora vai ter, porque o André tá fora, o Caleri tá fora, né? Então, pô, eles vão ter mais chances, naturalmente. Então, a única coisa que eu falo estou orgulhoso do São Paulo. Estou orgulhoso. A gente perdeu, mas não perdeu de cabeça baixa. A gente perdeu jogando bola. E aí, futebol é isso. Futebol é isso. Tem dias que a gente vai perder. O importante é a gente não passar vergonha. E era uma coisa que, com o Zubeldia, nós estávamos aceitando já a vergonha, né? Porque não tinha o que fazer, não tinha esperança alguma. Agora, olha isso. É outro São Paulo. É outro São Paulo. É outro time, é outra coisa, é outra coisa. É como se a gente tivesse, por exemplo, já em outro ano com uma atmosfera completamente... É outra coisa, né? Então, é isso. Ontem um dia foi difícil pra mim. Ver o São Paulo jogar não me deixou menos, tipo, nossa, puta, acabou o jogo, eu fiquei mais triste. Poderia ter acontecido? Poderia, mas não aconteceu. Por quê? Porque eu vi meu time jogar. Eu vi o meu time tentar ganhar. Eu vi o meu time perder por azar. E acontece. Futebol é isso. Agora, eu vou terminar esse vídeo pra falar uma coisa só de negativo, mas não é do time. É novamente de um cara que ele vive num país das maravilhas, para quem assistiu a entrevista dele com o Gabriel Sá, ele vive num mundo paralelo, já é evidente isso, que é o Júlio Casares. Como é que um cara, um ser desse, depois de tudo que a torcida passou esse ano, depois de todas as lutas, de todas as dores de cabeça, depois de todos os episódios, depois de todos os as coisas que saíram na mídia, de treta, todas as coisas ruins que fizeram parte desse ano, o que esse cara ele faz? Ele pega e aumenta absurdamente os ingressos. E hoje, se eu não me engano, o mais barato é a meia de R$75. Na hora em que o São Paulo tá voltando a ficar forte, que o São Paulo tá jogando bem, que o torcedor que não tinha esperança de absolutamente nada, ver o São Paulo começar a jogar na parte de definições do ano, em vez desse cara trabalhar para encher o estádio, lotar o estádio na Libertadores, botar 62 mil torcedores para empurrar o time contra a LDU, para empurrar o time com quem quer que seja que vem depois, e numa final, esse cara nas quartas de final me sobe o preço. E aí o argumento dele é que ele bota os ingressos baratos no jogo e aí quando vai chegando as decisões ele tem que aumentar ingressos para conseguir renda para pagar as contas. Filho, você é um irresponsável. Você é um péssimo gestor. Na verdade, você é um lixo de gestor. Porque você vive num país das maravilhas, você mente, porque você mentiu várias vezes nas suas promessas de campanha, coisas que você nem no segundo mandato fez, você não fez o segundo, você não fez o primeiro, você não fez nada. E aí você vem com esse papinho de que você precisa de renda para pagar as contas.
Você viu o que vocês fizeram com o William, com o William, que tá jogando no, que fez um puta de um golaço de novo? Ai, mas pelo menos a gente tem 10 ou alguma porcentagemzinha. Você é o ridículo, cara. Você é o ridículo. Agora era pra você ganhar dinheiro mesmo. Botando o ingresso lá embaixo pra lotar o estádio. Você ganhar dinheiro pelo estádio lotado. E não pelo estádio que não sei se vai estar lotado. Porque você quis ser mercenário. Porque você não soube ganhar dinheiro com venda de jogador. Você foi um irresponsável com as vendas dos jogadores. E aí você vai botar o quê? No butico de quem? Do torcedor de novo. Só o torcedor. Pra depois, sabe o que é o pior? Pra você botar no butico do torcedor, o torcedor ir ao estádio porque ama o São Paulo e não os seus gestores blogueiros, né? Que ele não gosta de ser chamado de blogueirinho, né? Ele não dá atenção pra isso, mas sabe muito bem, né? Não dá atenção, mas sabe muito bem, né? Então, aí você bota no cu torcedor e aí chega no começo do ano, déficit. Ai, porque no São Paulo não conseguiu bater as metas. Então é isso, torcedor. Novamente, o elenco e a torcida. Porque a diretoria é sempre um lixo completo. Sempre. Desde, sei lá, 2009, 2010, 2011. Pois é. Pois é. Então é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido o time de vocês, né? Pra quem não é São Paulino, espero que vocês estejam cientes de que esse São Paulo tá jogando bem e que contra o seu time possivelmente não será tão fácil ganhar dele. E é isso. Eu espero que vocês tenham uma boa semana e que muita luz e paz cheguem nas suas vidas e que vocês não passem a tristeza que eu passei ontem. Beleza? Então é isso, tamo junto, até o próximo vídeo.